povo, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a treta emblemática que aconteceu entre Keri Hilson e Beyoncé, mas eu diria que essa é uma treta unilateral, né? Porque foi basicamente Keri Hilson brigando sozinha. Beyoncé, ela só aparece nessa treta aqui lá no final pra se resolver, né? Pra resolver a situação. É uma das poucas tretas que Beyoncé tem na sua vida, né? Uma das poucas polêmicas. Beyoncé sempre é citada como uma pessoa muito querida, uma pessoa que a indústria ama, inclusive por isso essa confusão aí foi muito responsável pelo fim da carreira da Keri Hilson na música, e a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto, vai falar um pouco sobre o que aconteceu e como foi que elas chegaram a se resolver. Mas antes de começar, se você gosta de Beyoncé, de coisas relacionadas a ela e de assuntos relacionados à cultura pop, se inscreva nesse canal para você me ajudar a trazer mais conteúdos aqui pro YouTube. Dê um like no vídeo ou um dislike, deixa um comentário aqui se você sabia tudo dessa treta, o que é que você pensa, as suas opiniões, que eu quero saber tudo. Bom, gente, pra quem não conhece, a Keri Hilson, ela foi uma cantora muito proeminente ali no início dos anos 2000 e ela fez diversos sucessos naquela época. Um dos seus sucessos mais notáveis e mais conhecidos até hoje é a música Knock You Down, que ela fez junto com o Kanye West, que eu acredito que a maioria aqui deve conhecer. E ela fazia bastante sucesso ali até mais ou menos o ano de 2008, 2009, que foi quando tudo aconteceu. O que pouca gente sabe, eu acredito, é que essa treta ela não começou com o remix de Turning Me On, né? Eu já vou chegar nesse momento, mas tudo começou lá no ano de 2008, né? Que foi quando o Usher lançou o remix de Love in This Club com Beyoncé, né? Aparentemente, a própria Keri Hilson falou numa entrevista que ela era para ser a pessoa que ia participar desse remix, porque ela tinha composto a parte do remix ali que Beyoncé chegou a cantar e por algum motivo Usher resolveu não convidá-la e convidou a Beyoncé para participar desse remix. Então, acredito que aí começou o pé atrás dela com Beyoncé, que ela ficou ali com raiva dela, mas na própria entrevista ela fala que ela não ficou chateada, ela soltou um shadezinho para Beyoncé e ali já dava pra gente perceber que tinha alguma coisa em ebulição. E aí, gente, eu fui pesquisar mais profundamente para trazer esse vídeo para vocês e eu não encontrei em nenhum lugar da internet o lugar falando que a Keri Hilson escreveu essa música, certo? Nos créditos ali da composição de Love in This Club aparece diversas pessoas, mas a Keri Hilson não aparece em nenhum momento. Quem aparece ali, que a gente deve ficar atento, é o Polo da Dawn, que ele era uma pessoa que trabalhava muito com a Keri Hilson, inclusive quando essa treta explodir, ele vai aparecer aqui bastante. Então, não sei se ela ajudou ele a escrever a parte dele, e ele é quem foi creditado na música, mas, enfim, ela não aparece ali nos créditos de composição. Mas foi no ano de 2009, o ano seguinte, que essa treta se potencializou, né? Aí ela teve ali essa chateação, vamos dizer assim, por conta do remix de Love in This Club e tudo bem, tava tudo certo, mas em 2009 ela resolveu lançar um remix da sua música Turning Me On. E nesse remix ela fez uma clara referência a Beyoncé, To The Left, né, Irreplaceable, e ela soltava ali diversos shades, não só para Beyoncé, como também para a cantora Ciara. Então, após o lançamento de Turning Me On, né, onde ela soltava ali diversas indiretas para Beyoncé e para Ciara, a Ciara basicamente respondeu ela e foi uma treta muito grande, mas não vou adentrar aqui porque nós estamos falando da treta com Beyoncé, né? E a Keri Hilson, ela meio que não sustentou o que ela falou na música, né? Sempre que ela ia dar entrevistas e tudo mais, ela falava, não, essa música não é pra elas, eu não estou falando delas nessa música. Enfim, ela falou diversas vezes em diversas entrevistas que não era sobre Beyoncé ou Ciara que ela estava falando na música, apesar das referências serem claras. I don't have a beef with any female artist. I think it's just interesting that we live in such a gullible world, and anything that's written, anything that's posted
any picture that is interpreted one way is taken as truth. It's like Bible now. Yes, I heard specific names being brought up. No, it's not about that. No. Inclusive, em uma das entrevistas que ela deu na época, né, onde ela sempre era perguntada sobre isso, ela falou assim: eu trabalhei com Ciara diversas vezes e eu sou uma grande fã de Beyoncé. Mas quem apareceu pra confirmar que essa música tinha sim um teor ali de treta, um teor de shade para essas cantoras foi o próprio, quem lembra que eu citei ele agora há pouco, Polo Dado. Ele foi um dos produtores dessa música, como eu falei, ele trabalhava muito com a Keri Hilson e ele deu uma entrevista e ele basicamente confirmou que sim, essa música tinha a intenção de polemizar, tinha a intenção de criar treta, de mandar shade, e que a Keri Hilson não queria gravar essa música. Ela basicamente gravou sendo obrigada pela gravadora dela. E se você assistiu aqui o vídeo sobre a vida e obra de Solange, a gente viu ali um pouco na carreira de Solange, né, o quanto ela também era meio que obrigada pela gravadora a lançar músicas que ela não gostava, que ela não se identificava, mas quando a gente tem um contrato com a gravadora, infelizmente a gente quer, né, ali fazer o possível para que a gente não seja demitido, desligado dessa gravadora, porque na indústria musical a gente tem que dar o nosso suor para conseguir ter uma carreira. Muita gente escolhe entrar na indústria musical dessa forma, né? Principalmente impulsionado pelas gravadoras. Às vezes os próprios artistas não querem participar dessas coisas, mas eles meio que são obrigados ali, né? Por conta de contrato e etc. E muita gente entra na indústria assim, né? Soltando um shade pra alguém numa música, soltando uma indireta e tal. E isso faz o quê? A polêmica faz as pessoas irem ouvir o álbum, irem ouvir a música. Aí beleza, né? Passou esse momento, como sempre, Beyoncé calada, muda, nunca falou nada sobre isso. Beyoncé não responde tretas em quase nunca em sua vida, né? Mas a Keri Hilson seguiu sendo extremamente atacada pela Beehive. Mas quando estava tudo se acalmando, chegou o ano de 2011 e ela fez mais uma coisa aí que a Beehive não gostou. No ano de 2011 estava acontecendo ali a premiação Soul Train Music Awards e a revista Juicy Magazine, ela estava ali fazendo uma ação com a sua revista, né, física, que havia saído naquele mês, aquela edição. Eles estavam ali passando no tapete vermelho e pedindo para os artistas segurarem a foto da revista, né, segurarem a revista, na verdade, e mandarem um alô para a revista e tal. E vários artistas fizeram isso, só que quando chegou na Keri Hilson, ela se recusou a segurar a revista, pois na revista tinha ali a foto de Beyoncé e Jay-Z. E ela falou: não, desculpe, mas eu não posso fazer isso. You wanna hold the magazine? Just shout out Juicy Mag. Muita gente interpretou que foi mais um shade ali de Keri Hilson pra Beyoncé, pra Jay-Z, enfim, porque ela não quis segurar ali uma revista com a foto dos dois. Só que vendo a história completa, hoje em dia, né, atualmente, com o olhar que a gente tem hoje, eu acredito que ela ficou até mesmo com medo de segurar aquilo ali e polemizar. Vamos ser sinceros, né? Ela segurando ou não segurando aquela revista ia dar uma polêmica, né? As pessoas iam falar sobre isso. Eu acredito que ela não quis segurar exatamente para não dar pano pra manga, para não reacender essa treta, só que acabou se virando contra ela, porque independente do que ela fizesse ali naquela situação, ela estava atracada a essa treta. Então ela segurando ou não segurando ia dar treta, e foi o que aconteceu, né? A Keri Hilson voltou a ser extremamente atacada e assim, basicamente desencadeou uma depressão nela. Isso fez com que a Keri Hilson simplesmente sumisse da mídia, né? Ela era vista ali em pouquíssimos momentos, em pouquíssimas coisas. Se ela lançou uma música com alguém foi muito, é tanto que até hoje, no ano de 2024, Keri Hilson ainda não lançou um álbum. Ela simplesmente desistiu da música por conta desses diversos problemas que essas atitudes acataram em sua carreira, né? Então, desde 2010 que a Keri não lança um álbum em sua carreira. E no ano de 2013, a Keri meio que surtou no Twitter, vamos dizer assim, né? Após anos e anos sendo xingada na internet, tudo que ela postava, tinha ali os haters, né, comentando e tudo mais, as pessoas sempre estavam ali para atacá-la online. Ela meio que cansou disso e em 2013 ela fez um desabafo no Twitter quando ela falou assim: é demais, por favor, tudo que eu tuitar será intencionalmente mal interpretado como um pronunciamento sobre alguém que eu não sei nada sobre. Vocês não fazem ideia do que suas palavras odiosas podem fazer ao espírito de alguém. São anos de abuso verbal vindo de estranhos o dia inteiro. Basta, estou aqui pelos meus fãs, sou mais forte do que você imagina, mas acordar e ir dormir com esse horror é demais, crianças. Seja o que for que vocês estão com raiva, eu tive minhas razões e já faz anos
anos. Apenas se recolham na sua ignorância da minha realidade e esqueçam isso. No que se diz respeito aos meus erros, Deus já lidou comigo. E esse finalzinho do tweet que a Carrie fez, né, no que se diz respeito aos meus erros, Deus já lidou comigo. Muito possivelmente ela está se referindo ao fato de que a carreira dela basicamente acabou por conta desse erro dela, né, de ter atacado Beyoncé e tal. Então ela meio que falou assim, né, no que diz respeito aos meus erros, Deus já me castigou, né, eu já tô aqui na merda, já faz não sei quantos anos que eu não lanço álbum, o que é que vocês querem mais, né? Então ela trouxe ali todo esse desabafo no Twitter. E hoje em dia, vendo toda a situação, né, sabendo toda a história, todo o background, a gente fica até com um pouco de pena dela. E basicamente foi isso, né, como eu falei, a Carrie ficou sem lançar álbuns desde 2010, ela fazia uma entrevista ou outra, aparecia num lugar ou outro, mas ela basicamente sumiu da mídia, sumiu da internet. E mais uma vez, após anos lutando contra a depressão, né, longe da carreira musical, a Carrie Hilson em 2021 deu uma entrevista muito honesta, onde ela comentou sobre essa treta com Beyoncé. Inicialmente a Carrie falou ali sobre o quanto essas decisões que não foram tomadas por ela, que ela foi basicamente obrigada a tomar, né, obrigada a fazer, essas decisões acabaram com a saúde mental dela, acabaram com a carreira dela, e ela comentou um pouco sobre isso na entrevista. Depression is hard to describe. Ela comentou também um pouco sobre o quanto ela se sentiu sem saída naquele momento, porque ela estava no início da carreira dela e a gravadora estava mandando ela fazer uma coisa e às vezes ela questionava e eles ameaçavam ela e tudo mais. Então ela falou um pouco sobre o quanto é difícil essa dinâmica de um artista que está iniciando sua carreira e que é atrelada a uma gravadora e que tem que fazer os gostos da gravadora e tudo mais. Ela comentou também sobre isso. You know, when you're early in your career, you feel that you have to listen. And they make threats, and those threats are huge ones. And you know what I mean? You don't feel like you have a choice. I really didn't feel like I had a choice. It was do this or this will happen. You learn though. You learn to fight harder. I didn't have enough fight in me I was maybe 20, 21. I didn't have enough fight in me. E aí ela fala na entrevista, né, o momento em que ela cita o nome de Beyoncé ali, depois de anos e anos fora da mídia e tudo mais, ela fala que ninguém pode se comparar a Beyoncé. No one could ever compare to Beyonce. Let's just say the name that we're discussing. No one could compare. No one will. For a very, very, very long time, and that was never my aim either. It was framed that way. Well, no, it was absolutely framed that way. It was written that way. Was not my lyrics. Was not my writing. So you had to pay the penalty. Was not my doing, but I had to pay the penalty. And then I'm caught. Like, do I tell the truth? Do I expose them early in my career? I'm super young, super new. This is my first album. I'm so excited. It just soiled my whole dream. So I learned. You live and you learn. Ela fala também que se ela tivesse a oportunidade de voltar no tempo, ela teria lutado mais contra a gravadora, ela teria argumentado mais, ela teria brigado para não lançar aquela música. Ela se arrepende amargamente de não ter lutado tanto. I would absolutely do it differently. I mean, I guess I would just see what the other side would be if I just fought harder and said no and let them go through, carry out their threat if they were really going to do that. It really felt that way. E no mesmo ano de 2021, né, em outra entrevista, foi quando ela revelou que Beyoncé se apresentou para ela, Beyoncé foi conversar com ela, partiu de Beyoncé essa atitude, e ela fala que ela acredita que Beyoncé entendeu o que aconteceu na época, né, até porque Beyoncé tá nessa indústria há 50 mil anos, então ela sabe o que se passa nos bastidores das gravadoras, ela sabe o que acontece ali com a competição feminina na indústria, né, então ela conta que Beyoncé transpareceu para ela, que ela entendeu tudo que aconteceu e que elas tiveram um momento de cura, um momento em que elas ali se resolveram, e a Carrie inclusive fala que ela gostaria de fazer uma música com Beyoncé, caso Beyoncé quisesse fazer uma música com ela, e ela fala que ela gosta muito de Beyoncé e que ela acha que ninguém vai acreditar nisso, mas que é a verdade. She actually has introduced herself. It was a gracious moment. I appreciated it. I feel like she understood what had happened, what had transpired, and there was a bit of healing in that moment when we met. I think I take her as a very intuitive kind of soul, as am I. I think that it would be probably a very fun experience to do that.
if she were open. But yeah, I do feel like she understood what that was all about. So yeah, she's amazing. I've always felt that way. That's the truth of the matter, but no one will believe that. E eu, minha gente, assim, enquanto fã de Beyoncé, confesso que ali no início dessa treta, né, obviamente eu tive muito ranço da Keri Hilson, mas hoje em dia, conhecendo toda a história, sabendo todo o histórico, eu fico até com um pouco de pena dela, assim. Eu sei que pena não é um sentimento muito legal da gente sentir pelas outras pessoas, mas pena que eu falo é mais no sentido de dó. Tipo assim, ela demonstra muito amor pela música, pelo que ela fazia, né? Ela fala muito em entrevistas que ela gosta muito de compor, que ela ama a música, só que ela simplesmente não faz mais isso por conta de tudo isso que acarretou na carreira dela e que prejudicou a saúde mental dela, né? Ela lutou diversos anos contra a depressão e tudo mais, então vendo tudo que aconteceu com ela, a gente fica com um pouco de dó, né? E eu acredito que a própria Beyoncé quis resolver isso, né? Como ela mesma falou, a própria Beyoncé foi falar com ela, porque eu acredito que Beyoncé também ficou vendo uma mulher negra na indústria sendo tratada dessa forma, por uma coisa que não foi uma escolha dela, que ela foi praticamente obrigada a fazer, né? Por conta de todos os motivos que a gente já comentou aqui. Então eu gostaria, sim, que elas fizessem um feat. Imagina só, ia ser histórico, né? Esse feat das duas negonas ali, se reconciliando numa música, quem sabe. Ou também gostaria que a Keri Hilson voltasse a lançar músicas, porque ela tem um grande talento, ela é muito talentosa. E o mundo merece apreciar a arte dela também. Mas eu pelo menos fico muito feliz de saber que essa treta está resolvida depois de anos aí da pobre da Keri Hilson sendo esculhambada pela Beehive nas redes sociais. Hoje em dia, aparentemente, está tudo bem. Beyoncé e ela já tiveram seu momento de cura, seu momento de conversar, de colocar tudo ali em pratos limpos. E eu acredito que hoje está tudo bem e que a gente já pode seguir a nossa vida enterrando essa treta lá no passado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixa aqui embaixo um comentário do que você acha de toda essa situação da Keri Hilson e tudo mais, que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!